Então, fizeram o quê? Clamamos, deu liberdade para Deus trabalhar. Deu possibilidade para Deus trabalhar. O Senhor Jesus diz lá no livro de Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. E diz estou à porta e bato, ele está dizendo assim, ó: estou pedindo liberdade para entrar. Estou pedindo que você me permita estar do lado de dentro. Enquanto aquele povo tinha promessa, tinha uma palavra, mas não permitia que Deus agisse em favor deles, Deus não agiu. Mas quando, eles começaram a clamar, Deus viu. Amém, meus irmãos? Pastor, qual que é o erro que nós temos? Pastor, se Deus está vendo a minha aflição, por que Deus não faz nada? Pastor, se Deus está vendo a luta que eu estou passando, por que Deus não faz nada? É muito comum você ver pessoas dizer isso. Ah, pastor, olha a minha situação, olha como as portas estão fechadas, olha a luta que eu estou enfrentando. Pastor, por que Deus não faz nada? Se Deus é Deus, se Deus está vendo tudo, conhece, por que Deus não faz nada? Deus estava vendo esse povo sofrendo, estava ou não estava? Deus estava, meu irmão, enxergando esse povo, passando pelo que eles estavam passando, mas Deus só entrou em ação na vida deles, quando eles colocaram Deus na causa deles. Talvez o Espírito de Deus, o próprio Deus, não tenha agido em meu favor. Por quê, pastor? Porque eu ainda não coloquei Ele na minha causa, eu ainda não coloquei Ele à frente da minha situação, eu ainda não coloquei Ele, meu irmão, no lugar em que Ele deve estar. Eu estava falando aqui, pastor, mas Deus abençoou, e fez o Davi vencer o Golias. Mas o que Davi falou para o Golias? O meu Deus ainda hoje te entregará nas minhas mãos. A declaração dele tira a força do Davi e coloca quem na frente? Deus. Se você olhar humanamente falando, Davi não tinha forças, não tinha condições, não tinha experiência para vencer aquela batalha, mas ele venceu porque ele diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. À frente, ele colocou o Senhor sobre, aquela situação. Muitas vezes as pessoas estão vivendo com Deus, mas elas não têm permitido que Deus esteja à frente, que a mão de Deus esteja sobre ela. Então o que ela faz? Ela começa a agir por si só, ela vai manipulando a condição dela. Ah, pastor, eu quero que seja assim, eu quero que seja desse jeito, eu quero que seja. Aí quando as coisas dão errado, ela fala: poxa, pastor, Deus não me ajudou. Mas Deus, ele trabalha na vida daquele que permite, daquele que abre o coração, que crê e coloca ele à frente. Amém? Esse povo foi por anos e anos escravos, mas eles tinham uma promessa de Deus. Eu e você, nós temos uma promessa de Deus. Temos ou não temos? Mas se nós não permitirmos que Deus trabalhe, se nós não colocarmos Ele à frente, se não deixarmos com que Ele assuma o controle da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da situação, meu irmão, Ele vai ficar assistindo, Ele vai ficar olhando. Ele chamou Moisés e diz: olha, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e aí eu me atentei. Ou seja, por que Deus olhou e resolveu se manifestar em favor deles? Porque por algum tempo eles começaram a clamar, mas enquanto eles estavam calados, querendo resolver as coisas, ou viver do jeito que estava proposto para eles, eles eram o quê? Escravos. Amém, meus irmãos? O que fez a diferença? O versículo 7 diz, eles relatam aqui: então clamamos ao Senhor, Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz. Meu irmão, fale com Deus, coloque Ele à frente da sua vida. Pastor, a minha casa está difícil, a minha situação dentro da minha casa é uma situação deplorável, talvez. Pastor, a situação que eu enfrento no meu casamento, com o meu filho, a situação que eu enfrento com o meu lar, pastor, é difícil. Comece a buscar a Deus um entendimento, uma sabedoria.
Tira ali o seu entendimento, tira ali a tua capacidade humana e fala para Deus: Deus, entra com a tua provisão. Hoje eu estou tirando as minhas mãos para quê? Porque a minha força ela é limitada, o meu conhecimento é limitado, mas o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Amém, meus irmãos? Ele é Deus sobre tudo. Então existem lutas e situações que, se eu for lutar com a minha força, eu vou perder. Agora, se eu colocar Deus à frente, Deus vai dar vitória. Pastor, esse povo era fraco? Não era fraco. Pastor, esse povo aqui era um povo de qualquer jeito? Não. Mas eles faltavam o quê? Uma direção. Faltava o que na vida deles, pastor? A visão, que muitas vezes falta para nós. E quem é uma direção melhor, uma visão melhor do que Deus? Existe? Não existe. Nem eu, nem você enxergamos isso. Até o próprio inimigo reconhece. Se você ouvir falar desse povo, né? Se eu não me engano está em Êxodo. Deixa eu ver se é do mesmo. Se eu não me engano, Êxodo capítulo 1. Marca aqui Deuteronômio que nós vamos voltar. Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, versículo 8. Isso. Diz assim, ó, Êxodo capítulo 1, versículo 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Olha o 9. O qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Aí ele fala: vamos usar, né, de astúcia contra eles, para que, se acontecer acaso uma guerra, uma batalha, e os inimigos vierem contra nós, eles não se unam com os nossos inimigos. Então vamos oprimi-los, vamos dar um jeito de tirar esse entendimento, não fazer eles perceberem isso. O que se levantou, ele começou, meu irmão, a trabalhar, a manipular ali, para que o povo de Deus não entendesse quem eles eram. Mas eles eram mais fortes, eram mais numerosos, eram mais poderosos, mas nem assim eles conseguiam ser livres. Por quê, pastor? Porque eles não tinham entendimento. A liberdade deles veio quando quem entrou em ação, irmãos? Quando Deus entrou em ação. Quando eles passaram a clamar a Deus, quando eles passaram a invocar o poder de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus se atentou para aquele povo, e aí a mão de Deus começou a agir. Percebeu que o inimigo reconhecia a força deles, mas quem deu para eles, quem abençoou eles, quem libertou eles foi Deus. Eles, mesmo sendo fortes, não tinham capacidade para sair do Egito. Deus interviu e deu a liberdade para eles. Amém? Talvez você é uma pessoa muito inteligente, talvez você é uma pessoa muito sábia, talvez você é uma pessoa muito forte, muito resistente, mas quem vai libertar a sua casa é Deus e não é você. Amém, meus irmãos? Ah, pastor, eu sou muito estudado, pastor, olha, mas quem vai abrir a porta certa para você é Deus. É a mão de Deus que vai fazer. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso entender que sem Deus eu não vou chegar a lugar nenhum, e talvez, se chegar, não vou conseguir permanecer. O povo diz: olha, nós clamamos a Deus. O Egito estava nos oprimindo, estava nos maltratando, então nós clamamos a Deus. Vamos voltar lá, Deuteronômio 26, onde nós estávamos. Deuteronômio 26, versículo 6, né?
Os egípcios nos maltrataram, nos afligiram, e sobre nós puseram uma dura servidão. Aí o 7 é o segredo. Então clamamos ao Senhor, Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz. E se atentou, agora preste atenção, se atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Hoje me faltaria tempo para falar sobre essas três coisas, que é muito comum na vida de muitas pessoas. O que, pastor? A miséria, o trabalho e a opressão. Deus vai dar o melhor dia, nós vamos falar sobre esse assunto. Amém, meus irmãos? Mas eu posso adiantar para você, pastor, né, quando a Bíblia fala aqui sobre a miséria, o que é a miséria? A miséria é a escassez. Tem pessoas que acham que a miséria é só quando a pessoa não tem nada para comer dentro de casa. É ou não é verdade? Aquela pessoa vive em situação de miséria. Às vezes também é. Bom, às vezes aquela família está vivendo uma guerra tremenda, que a casa dela, quando se trata de uma família, é uma miséria. Não tem nada de família lá dentro. É ou não é verdade? Pastor, como que aquele casamento é? É uma miséria. Pastor, como que é o relacionamento entre os pais e o filho? É uma miséria. Por quê? Porque falta tudo. Quando você fala assim, aquela pessoa é pobre, é que ela não tem muito recurso. Agora, quando você fala aquela pessoa é miserável, ela não tem nada. É ou não é assim? Não é a lógica essa? O Tiburcio aqui, ele é pobre. Por quê? Porque ele não tem muito recurso. Ele tem pouco, né? E o miserável? O miserável não tem nada. Talvez no relacionamento entre o pai e o filho, é um relacionamento de miséria, não tem nada. O relacionamento familiar é isso. Mas eu vou falar depois, só vou dar uma pitada aqui de sal, né, irmãos? Aí ele fala da miséria, do quê? Do trabalho e da opressão. Talvez, né, aí você entra naquela questão, né, pastor, por que aquela pessoa ali, ela trabalha, ela não consegue alcançar nada? Porque junta as duas palavras, o trabalho e a opressão. A pior coisa do mundo é você trabalhar, irmão, num lugar que te oprime. Rende? Não rende. Não produz. Quando José chegou na prisão, foi a primeira coisa que ele falou para o carcereiro. Foi ou não foi? Nós temos que dividir aqui a carga de trabalho. Vamos fazer escalas aí que o negócio vai render mais. Desse jeito que você está fazendo aí não vai dar certo. Então ele criou uma situação, um ambiente ali, para que o lugar mudasse. E mudou. Foi ou não foi verdade? Então nós temos que entender essas três coisas. Aqui eles viviam em miséria, trabalhavam e nada alcançavam, e eram oprimidos, tristes, angustiados. Uma pessoa oprimida, você não consegue tirar um sorriso dela. Uma pessoa oprimida, você não consegue ver ela feliz. Ela vive oprimida, ela vive cabisbaixa, ela vive... É ou não é verdade, irmãos? Tem muitas famílias vivendo assim, oprimidas. Tem muitas casas vivendo assim, tristes. Por quê? Porque está faltando a mão de Deus ali. Está faltando a mão poderosa de Deus entrar naquela situação. Mas como que vai entrar, pastor? Quando eu clamar a Deus, Deus, eu estou aqui. Até hoje foi tudo do meu jeito. Até hoje foi eu que falei. Até hoje foi eu que manipulei. Mas, Senhor, eu não consegui. Eu me rendo ao Senhor. Estou tirando a minha mão. Coloca a do Senhor aqui à frente. Amém, meus irmãos? Deus falou, o faraó vai ver que por mão poderosa, Deus é Deus. Amém, meus irmãos? Agora olha o versículo de número 8.
o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com um braço estendido e com grande espanto, sinais e milagres. Você percebeu que o opressor trabalhou com 3 coisas? Miséria, trabalho e opressão. E o que Deus fez? Deus causou espanto, sinais e milagres. A resposta veio à altura. Pastor, o que foi o espanto? O que Deus fez ninguém esperava. Quando a mão de Deus, irmãos, está sobre uma situação, Ele faz coisas inexplicáveis. Amém, meus irmãos? Quando você menos espera, opa, mas o que aconteceu? É ou não é verdade? A pessoa fica espantada. Alguém está andando com você e vendo você naquela situação ruim, de repente, o terremoto vem e tudo muda. Mas o que aconteceu que você tão rápido venceu? A pessoa fica espantada. Aí você fala, Deus trabalhou, Deus fez. Amém? E com o quê? Com sinais. Pastor, que sinais são esses? Deus se mostrava ser com aquele povo. É uma praga? É 2 pragas? Foi ou não foi verdade? Deus se mostrava estar com eles. Mas afligindo quem? A eles? Não, afligindo ao opressor. Quando, meu irmão, você permite que a mão de Deus esteja à frente da sua vida, o diabo começa a ver ele agindo, os sinais vão aparecendo. Aquele filho que era rebelde começa a mudar. O casamento que ia dar tudo errado começa a melhorar. Aquela enfermidade ela vai desaparecendo. É o que? É Deus se mostrando na vida daquelas pessoas. E aí no final ele diz, e com milagres. O que é um milagre? Você sabe o que é um milagre, irmão? É algo que a gente não consegue explicar. É ou não é verdade? Fala para o irmão do lado, milagre é algo que não dá para explicar. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Coisas que ninguém consegue explicar, mas Ele vai fazer a gente viver. Se a mão dele estiver reinando. Amém? Reinando. Com um braço forte. Deus, eu preciso desse braço forte do Senhor. Eu preciso das suas mãos poderosas. Eu preciso que o Senhor estenda as mãos, conduza, abençoe, faça o impossível acontecer, para que Deus realmente, meu irmão, tenha espaço. Ah, pastor, eu tenho medo. Tire o medo. Deixa Deus estar ali. Glória a Deus, irmãos. Amém? Aí o versículo de número 9. E nos trouxe a esse lugar, e nos deu essa terra, terra que emana leite. Deus mentiu para aquele povo? Não mentiu. Ele falou lá no começo, tirarei o meu povo, e levarei eles a uma boa terra, a uma terra que emana leite. Deus não mente para você, meu irmão. Se a mão dele estiver sobre você, e se você entender que Deus trabalhando é melhor do que você achando, o milagre acontece. Amém? Senhor, sobre esta pessoa eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu poderia dar aqui muitos e muitos exemplos de homens que desceram para a batalha, que foram para a batalha, mas que colocaram Deus à frente. A Bíblia diz que Deus chega num rei chamado Josafá, e fala para ele, ó, você vai para a guerra, mas você não vai guerrear não. Coloca o pessoal cantando, louvando meu nome na frente. Quando você chegar lá, você vai ver o que vai acontecer. É ou não é verdade? E o que ele fez? Guardou as espadas, guardou os escudos, e o povo foi cantando na frente, louvando a Deus. Quando ele chegou lá, o que aconteceu? Deus deu a vitória. Amém, meus irmãos? Deus chegou no Gideão e falou para o Gideão, separa aí. Apareceu a multidão. Ele foi e fez o processo, 300. É com esses 300. Mas Senhor, é com esses. Vamos pegar as espadas? Não. Vocês vão subir só com uma tocha de fogo, gritando, e com ela acesa. E a Bíblia diz que o som, o barulho era ensurdecedor, a ponto dos inimigos, por uma fábula que eles haviam ouvido, se desesperarem.
e Deus deu vitória para eles. Amém? Meu irmão, quando Deus vai na frente, quando a mão de Deus está agindo, quando o poder de Deus está se manifestando, meu irmão, você pode ter certeza que o resultado é bom, o resultado tem milagre. Amém? Confia em Deus. Para de tentar fazer as coisas do seu jeito. Para de ameaçar a sua família. Se você não for para a igreja, você vai ver. Eu vou para o céu, você vai para... Não. Jesus abençoe você. Eu não consigo chegar no teu coração, mas o Deus que eu sigo, Ele consegue, Ele vai chegar lá, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos. Tem lugares que eu e você, nós não vamos alcançar nunca. Tem lugar que é só Deus que pode chegar lá. Então entrega, como diz os Salmos, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia e Ele tudo fará. Você percebe que tem 3 passos? Entregar, confiar e fazer. Amém? Fala aí, entregar, confiar e fazer. Você consegue entregar? Consegue? Consegue confiar? E fazer? É a única coisa que você não consegue. Fazer você não consegue. Mas você consegue entregar e confiar. Consegue ou não consegue? Então faz o que você consegue. O que você não conseguir, deixa que Deus faz. Amém, meus irmãos? Entrega e confia. Entregar e confiar vem de nós. E fazer? Fazer é com Deus. Confia nele, Ele vai fazer. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Que Deus fale ao teu coração. Que Deus abençoe você ainda mais. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte? Amém?